Paulo Figueiredo postou a matéria da Folha de São Paulo. Matéria que incomodou muita gente porque traz números. E agora números são coisas de comunista, diz o Constantino. A gente já comentou ontem, né? Nicolas fez apenas 10 postagens. Das suas 544 postagens do Twitter. E o Paulo Figueiredo fala, ora, a verdade é uma arma poderosa, não? E as críticas, nem a Folha chama de ataques, com cobranças de vocês, funcionaram, porque depois das cobranças dos últimos dias, Nicolas fez 4 postagens em 4 dias. Das 10 postagens, 4 foram em 4 dias. Enfim, fizeram o rapaz começar a se mexer. E para ser justo, não é só ele. Temos um problema com muitos no PL. Ele é o mais cobrado porque é o maior. Mas estamos levantando tudo. Vai ter fiscalização de rede social e cobrança de apoio sim, se você estiver no partido. Quem é do PP não, quem é do Novo não. Quem é do PL, gente. Qual o problema disso? E também vou expor alguns dos bastidores deste poço de viadagens que é a política. Não vou ficar na trincheira trocando tiro sozinho enquanto o nega toca seus interesses próprios, não. É preciso saber quem está do lado de quem. Mais sobre isso no Paulo Figueiredo Show, né? Paulo Figueiredo resolveu se unir, né, no meu movimento de dividir a direita. Aí quem aparece para chamar números de comunistas? Rodrigo Constantino. A esquerdista Folha de São Paulo, ele já tem que colocar o esquerdista para descredibilizar, tentando jogar Flávio contra Nicolas, sendo que ambos já cansaram de dizer que estão juntos e cada um tem o seu papel. Não vai funcionar, você será derrotado. Aí o Paulo Figueiredo brinca, né? Malditos divulgadores de verdade! Ora, se um fato objetivo, números, joga alguém contra o Nicolas, o problema está no Nicolas ou na realidade objetiva? Quando números viram coisa de comunista, de esquerdista, a coisa começa a ficar complicada. Aí outros políticos se posicionaram sobre o tema. Um deles foi o Mário Frias. Eu achei que foi extremamente deselegante. Qual a necessidade de escrever 1,84%? Arredonde para 2%, sabe? É desmerecer ainda mais o Nicolas. 2%, aqueles 2% que faz diferença, né? Você quer botar até... Botar os 3 números, então, 1,84%. Para que essa precisão toda, Mário Frias? Piadas à parte, o que justifica um partido, um político do partido dedicar 1,84% das suas postagens para divulgar o Flávio? Sabe qual levantamento seria interessante? Mas que eu não sei se a Folha de São Paulo teria a capacidade de fazer? Quantas postagens, divulgação, engajamento e tudo mais, Nicolas fez com inimigos do bolsonarismo? Ítalo Marcinho, Baianinha Intergaláctica, Space Liberdade. Quantas postagens jogando pra cima perfis que querem destruir a campanha do Flávio, o Nicolas Ferreira fez? Porque se for mais de 2%, é feio, né? Eu acho que foi mais de 2%. Esse é o quanto de esforço o país merece para nos livrarmos da tirania que prende senhorinha de idade? Claro, mas se falamos o óbvio e fazemos o papel que deveria ser interno de coordenação do partido, estamos dividindo a direita. Deus me livre incomodar os deuses e perdermos esses incríveis 1,84% de engajamento na campanha do Flávio. O Caporeso, de Minas Gerais, a gente estava comentando nesses dias, estava aí de piadinhas da esposa do deputado federal Nicolas Ferreira. É injustificável um político do PL dedicar apenas 1,84% do seu engajamento para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. E detalhe, eu não falo aqui de lealdade partidária, mas de patriotismo. Temos um país para salvar das garras do Partido das Trevas. Esse é o ponto. Não é sobre ajudar o Flávio, é sobre libertar o Brasil. Fazer chantagem para libertar o Brasil é um negócio muito maquiavélico. Aí o Carlos Bolsonaro ontem fez um tweet e depois voltou horas depois, porque esse tweet incomodou. Temos uma imagem na segunda parte para a gente mostrar que ocorreu exatamente por conta disso. E o Carlos falou, eu estou fazendo o levantamento de prefeitos, vereadores, lideranças, seções partidárias e filiados do PL que divulgam ou não o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. É estarrecedor perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de 4 meses iniciadas a campanha eleitoral. Levarei o assunto à executiva para tentar corrigir o mínimo óbvio. Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Neste momento, muitas vezes, basta o básico. Marcar posição e se manifestar com postagens. Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente, inclusive muitos que, por algum motivo, ignoram Flávio Bolsonaro e não dão bola para a situação do Brasil, de Bolsonaro e muitos outros presos políticos. Como se Lula, mais uma vez no poder, existirá, né, uma nova eleição eleitoral. A queda do Lula, eu acho que uma das primeiras medidas do Flávio vai ser o quê? Anistia. Vocês não querem tirar o Felipe Martins da cadeia? Acho que a dosimetria vai tirar o Felipe Martins da cadeia? A gente se diz tão preocupado com o Felipe Martins, né? Sei que pessoalmente não ganho nada com isso, pelo contrário. Gerarei revolta e até possível perda de apoio por parte de alguns. E isso é verdade, porque o Carlos... Como assim o Carlos? Você não pode cobrar ninguém, Carlos.
Hoje, a energia que a direita gasta é para impedir que políticos sejam cobrados a libertar o país do Lula. Mas não tem problema. Com a minha consciência, meus valores, e eu seguirei com muita tranquilidade. Sem as tias do Zap e os tios do churrasco, o Brasil já teria ido para o brejo há tempos. Se os senhores também perceberem isso na sua cidade, estado e outros locais, cobrem e exponham respeitosamente, sempre com bom senso. Assim se faz política, se exerce a democracia e se faz grupo e não oportunidade momentânea. Isso não é divisão. É busca por união e coerência. O resto é narrativa de quem não merece seu apoio ou simplesmente está dormindo no ponto. É surreal, mas essa é a vida. Seguimos, pois temos um Brasil para ajudar a salvar. Não é por mim, mas por nossos filhos e netos. Para não ter sido agressivo, mas muito macio, para não magoar e não dividir a união da direita. Um abraço a todos. Você vê que o Carlos estava certo quando ele falou que... Não, calma. Ele falou que queria ser macio. Estava certo quando ele voltou e escreveu isso. Depois que o Carlos falou aquilo, depois que o Paulo Figueiredo também falou, a gente vai começar a olhar quem é do partido e não está ajudando, que não tem condição nenhuma. Assim, não dá pra gente aceitar a loucura, né? O certo tem que continuar sendo certo. Aí quem aparece? Rodrigo Constantino. Dica de quem torce muito pela vitória da direita contra Lula. Eu torço pela vitória do Flávio. Eu, não da direita, do Flávio. Eu torço pela vitória do Flávio contra Lula. Eu já achei estranha esse início, sabe? Mas tudo bem. Essa coisa estranha de fiscal de post transmite uma ideia de fraqueza e insegurança. Nosso amigo Flávio não precisa disso, até porque já lidera no segundo turno, né? No primeiro não importa, no primeiro ele não sabe, né? Vai no primeiro, muda. A eleição se decide no segundo turno. Vamos votar em quem nós quisermos. Quanto mais fraco Flávio Bolsonaro estiver no primeiro turno, com certeza, mais ele vai precisar negociar e ceder no segundo. E essa turma quer sequestrar o governo. Como ele mesmo disse, trata-se de um time, cada um em sua posição. Aí o Rubens Herzog fala, se recebe dinheiro e a estrutura do partido tem que ser cobrado sim. O seu medo é que Carlos exponha os seus amigos liberais que querem receber as benesses, estar no partido, e na hora de retribuir se escondem. Sabemos o seu método, Constantino. E aí o Carlos veio depois de algumas horas, porque não foi só a postagem do Constantino. Tem mais. A se julgar pelo método de exposição, jogo de palavras, ao expor o assunto de algo extremamente legítimo e necessário, afirmo que, mais uma vez, acertamos em cheio os que têm seus projetos pessoais, parte da tal mídia independente e alinhados. Sentiram e muito, estão todos acusando os golpes, se revezando como faz diariamente. É um absurdo, está sendo cobrado, não faça isso. Vestiram a carapuça, ficaram incomodados com o Carlos falando que ia fiscalizar. Continuaremos com mais afinco ainda. Eu sigo com o pé no acelerador, não precisa nem pedir. Aí, o que aconteceu? Acharam ruim? Ele só apoiou 2%. Ele vai diminuir. Os 1,84 ele vai diminuir, ele vai continuar fazendo mais posts, que é pra aumentar a proporção, né? Nicolas posta meme após nova cobrança de apoio a Flávio. Não vou apoiar, não. Mas não vou apoiar porcaria nenhuma. O Vinícius dá um exemplo, né, do que o Nicolas poderia estar ajudando. Ao invés de fazer meme, Nicolas poderia estar dando RT na postagem que Flávio Bolsonaro pede aos jovens de 16 anos que tirem o título de eleitor. Qual a desculpa? Não houve o culto à pessoa do Nicolas? Para vocês verem o esforço do Nicolas, né, e dos seus seguidores, olha para esse daqui. Um dos fãs do Nicolas, perfil dedicado, né, logaritmo do Nicolas. Não estou mais inclinado a dar meu voto ao Flávio Bolsonaro. E aí, Nicolas? As pessoas que te idolatram, irmão, já tá pensando em anular o voto. Não vou sair de casa em um domingo de sol para ir em uma zona eleitoral lotada, enfrentar fila e só por esperança de um ambiente melhor votar em um cidadão que não repreende seus dois irmãos que estão tocando o zaralho junto com os 3 influências PNC, tirando pessoas que têm o que acima da média de bananense como otários. Olha aí. O cara vai jogar o país no buraco, Nicolas. Eu idólatra. Não vou. Pronto, isso aí. Todo post que eu ver desses FDPs, eu vou postar um VTNC nos comentários. Gente indecente e FUD, asterisco, DA da cabeça. Quem eles tiverem que combater, pipocaram de mandar cabe soldado, frouxos e covardes. Tô tomando a raiva descomunal desse sobrenome maldito. Sobrenome maldito. Essa é a turma do Nicolas, rapaz, véi. Que coisa, viu? Mas ai de você que cobre o deputado federal mineiro a tomar conta dos apoiadores dele.